Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Já somos quase 200 mil pessoas inscritas. É uma marca super gratificante e ela aumenta ainda mais a nossa responsabilidade na análise dos fatos que a gente traz todos os dias aqui no Portal do José. Se você está chegando e se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esqueçam nunca de dar o joinha, de compartilhar os nossos vídeos se vocês gostarem e de mandarem suas críticas, seus comentários, porque aqui são sempre lidos, são sempre considerados. Gente, e o mundo mudou e vai mudar muito mais. Isso significa que nós estamos diante de um processo revolucionário irreversível? Não, longe disso. Mas diante do eclipse, da ignorância que se abateu sobre o planeta e que fez com que aqui no Brasil as sombras fossem muito maiores, né? Que as zonas escuras fossem muito maiores, qualquer raio de sol é muito importante. Como dizia o poeta, o sol há de brilhar mais uma vez. E vocês vejam a felicidade de muitos americanos por conta dos resultados eleitorais que aconteceram lá. Esse sol que chegou para muitos americanos está sendo refletido aqui no Brasil, está também alegrando muitas pessoas, mas está atormentando, deixando muita gente muito desesperada. Vocês imaginam as pessoas que se espelhavam nesse modelo norte-americano? Com esse espelho quebrado, como é que ficam essas pessoas? E mais, né? O espelho que elas olhavam era aquele espelho de circo, aquele espelho de parques de diversões, que você vê pessoa mais magra, pessoa fica anã, pessoa fica com os braços grandes, né? Pois bem, ele já viu uma imagem que já era distorcida e o espelho quebrou, então o desespero é muito maior. Pior que tem muita gente nas redes que não entregou os pontos. Eles estão achando ainda que o Trump foi eleito, que ele vai reverter, porque Deus quer assim. Muita gente entra aqui no portal. Outro dia teve um comentário dizendo que eu vou ver que é bom para tosse, porque o Biden é o anticristo, que Trump era o representante de Deus nos Estados Unidos e Bolsonaro é o representante de Deus aqui no Brasil, uma espécie de vice-representante de Deus, né? Então, como é que você lida com esse tipo de pensamento? É gente que se nutre da ignorância, preconceito e desinformação. E aí essas pessoas, quando elas tentam fazer a sua visão de mundo ser a prevalente, é desesperador para quem tem racionalidade. E felizmente o mundo está tendo um freio de arrumação. Essa situação vai ter um impacto muito pesado aqui no Brasil, que muita gente ainda não se apercebeu, e esse impacto vai se dar através da vice de Biden, a Kamala Harris. Vamos falar dela aqui. Os jornais do mundo estão dando algum destaque à figura dela, né? Estão dando aqui matérias falando dela, enfim. Mas salientando, sobretudo, os seus aspectos estéticos. O fato dela ser mulher, negra, representar minorias, filha de imigrantes, enfim. Mas ela tem uma capacidade, um conteúdo e uma penetração na estrutura de poder norte-americana muito grande. Quando eu falei no começo do nosso papo aqui que nós não teríamos grandes transformações, é porque se você lê o Partido Democrata e o Partido Republicano, você sabe que um ou outro no poder, eles vão continuar uma prática política limitada pelos seus próprios muros, pelas suas próprias visões e os interesses. Vamos lembrar que nos Estados Unidos não tem justiça eleitoral gratuita, não tem fundo partidário, não tem verba pública, não tem horário eleitoral gratuito. Lá quem se cria na política é quem consegue arrecadar dinheiro. Você não tem ninguém absolutamente independente. Todo mundo está vinculado a algum interesse macroeconômico, algum interesse de uma estrutura econômica dos Estados Unidos, e elas são sempre imutáveis. Portanto, a Kamala, Obama, qualquer político que você pensar, todos eles vão estar com algum tipo de atrelamento à estrutura que sempre está a favor dos interesses norte-americanos, faça chuva ou faça sol. Guardadas as devidas proporções, é como se a gente pudesse transportar para lá o que acontecia no Brasil, logo quando tivemos a proclamação da República, que você tinha a oligarquia de Minas e a oligarquia de São Paulo, eram sempre as duas oligarquias que se alternavam no poder. Ou na época da ditadura militar, que você tinha a Arena e o MDB, e quem queria fazer política no Brasil tinha que estar num lugar ou no outro, que senão não conseguia fazer absolutamente nada. Eventualmente, você tinha pessoas mais progressistas dentro do PMDB, mas ganhasse quem ganhasse algum tipo de eleição naquele espaço ali, os limites estavam muito bem delimitados. Então é dentro dessa perspectiva que a gente tem que analisar tudo isso. Mas Kamala Harris, além de ser essa figura que tem encantado tantas pessoas por conta dos símbolos que ela representa, ela tem muito preparo. Na comissão do Senado, ou no Senado americano,
ela pode ter um papel absolutamente determinante, porque como ainda teremos eleições em 2 turnos em alguns estados nos Estados Unidos para decidir quem serão os senadores, é possível que você tenha um empate do número de cadeiras do Partido Republicano e do Partido Democrata. Nesse caso, quem decide qualquer tipo de empate é o presidente do Senado. E nesse caso específico, quem é o presidente do Senado nos Estados Unidos, pela Constituição deles, é sempre o vice-presidente. Portanto, ela será a presidente do Senado, como é na Argentina, por exemplo. Você teve a eleição de Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, como vice, passou a ser presidente do Senado na Argentina, que é um reflexo, é uma cópia do que os argentinos fizeram da Constituição norte-americana. Mas no Senado americano, ela fez parte do Comitê de Orçamento, que é a Comissão Estratégica, Comitê Estratégico, Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais, que também lida com informação, inteligência, e outros comitês muito importantes. Esse aqui que é o Comitê Seleto de Inteligência, daí muitas pessoas afirmarem que a vinculação dela com a CIA é muito grande e a CIA teria ido, inclusive, preparado a Kamala para justamente estar onde ela está. Ela fez parte do Subcomitê de Constituição, Subcomitê de Supervisão, Ação da Agência de Direitos Federais e Tribunais Federais, Subcomitê de Privacidade, Tecnologia e Direito. Ou seja, não é a pessoa divorciada de muitos interesses estruturais nos Estados Unidos. Além disso, ela transita muito por movimentos, né, e setores de causas identitárias. Aqui é uma foto dela no Dia do Orgulho Gay, lá em São Francisco. Ela está aqui nessa manifestação e ela, como juíza de paz, celebrando aqui nessa fotografia o casamento entre 2 mulheres. Então, é uma pessoa, só para vocês terem uma ideia, do nível de influência e de articulação que ela tem, na cidade de São Francisco, o Partido Democrata, nessas eleições, teve 86% dos votos. Gente, é uma pessoa que tem influência ou não tem influência? Vocês acham que numa eleição tão apertada como foi essas eleições nos Estados Unidos, que ela não conseguiu trazer uma série de votos? Quando ela vincula, por exemplo, o Bolsonaro a Trump, vocês acham que essa figura ajudou Trump ou prejudicou Trump? Eu já falei com vocês, num vídeo que eu postei aqui no dia 13 de agosto, que o Bolsonaro iria prejudicar a campanha de Trump. E o que eu disse, acertei na bucha. Muita gente tem brincado comigo, né? Que eu criei aqui o Data José ou a Casa Mãe Maria Conga de adivinhação. Não é isso, gente. Se você consegue entender como funcionam essas estruturas e as pessoas que fazem parte dessas estruturas, você sabe mais ou menos para onde elas podem ir. Pois bem, a Kamala Harris, como ela faz parte das discussões de meio ambiente nos Estados Unidos, e sobretudo dentro do Partido Democrata, obviamente ela teve contato com os informes que Al Gore, que quase foi presidente norte-americano, passou para ela de um encontro que teve com o Bolsonaro no Fórum Mundial em Davos. O Al Gore chegou para falar com o presidente brasileiro, porque ele tem grande interesse nas questões de preservação da Amazônia, e mandou essa aqui para o nosso desespero e humilhação internacional. Vamos lá. Lamento trazer essa questão assim informal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. E gostaria muito de explorá-la junto com os Estados We Unidos. would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. Eu gosto muito do povo americano. O Brasil elegeu um presidente que gosta dos Estados Unidos. Gente, o Al Gore, ele deve ter pensado que o Bolsonaro ia falar alguma coisa do tipo pegadinha do malandro. Falou assim, eu não acredito que eu estou conversando com um presidente brasileiro, não é possível que ele não saiba que eu sou um ambientalista, que eu tenho trabalhos, documentários sobre essa questão, que eu conheço a Amazônia, que eu estou querendo preservar os povos da Amazônia, a biodiversidade da Amazônia para o bem da humanidade. Ele está dizendo que está disposto a explorar a Amazônia com a gente. Gente, então, enfim, é óbvio que esse tipo de acontecimento foi levado até a Kamala nas discussões. E ela publicou no Twitter dela algo que dá muito pra gente a noção que ela está tendo sobre o Brasil, já tinha sobre o Brasil, sobre o presidente brasileiro. Ela colocou um vídeo aqui, vou colocar só um pouquinho,
tem a musiquinha, vai mostrando as queimadas aqui na Amazônia, a tragédia, e colocou o seguinte texto: o presidente brasileiro Bolsonaro é o maior responsável pela devastação lá na Amazônia. A Amazônia é responsável por mais de 20% do oxigênio do mundo e é a casa de milhões de indígenas. Aí ela coloca: essa destruição afeta a todos nós. E depois ela publicou mais comentários metendo a lenha no Bolsonaro. E ela, obviamente, associou a figura dessa destruição bolsonarista à figura de Trump. E a eleição de Trump representaria o fortalecimento desse tipo de mentalidade. E ela não estava errada. Então, gente, Bolsonaro ajudou a dar uma queimada na campanha do Trump também. Não é à toa que muita gente está chamando o Bolsonaro de Mick Jagger da política universal, e aqui no Brasil, onde ele está encostando o dedo, os candidatos dele à prefeitura estão também derretendo. Mas, como eu disse a vocês, né, tem muita gente nas redes que continuou a fazer eco desse obscurantismo e apostou as fichas que o mundo estava caminhando somente a favor desse conservadorismo, como eles gostam de falar, né, capitaneado nos Estados Unidos por Trump, o homem de Deus, e pelo Bolsonaro, o subrepresentante de Deus. Vamos ver a fala aqui do Constantino, que dizia exatamente que Kamala não ia somar nada na chapa do Biden e que era uma pessoa que tinha muito mais defeitos do que qualidades, né? Vamos acompanhar aqui. E destacando, claro, o fato dela ser mulher e negra. Só que nas primárias ela não conseguiu atrair apoio de mulheres nem negros e por isso foi uma das primeiras a debandar da corrida. Ela não tem carisma, ela não é moderada, ela é bastante radical e tem defendido bandeiras próximas de Bernie Sanders, que é o socialista dentro do Partido Democrata, e acredito eu que pode ter sido uma péssima escolha do Joe Biden. Essa foi a visão profética do senhor Constantino, que não anda muito bem das pernas atualmente no assunto emprego, né? Mas quando a gente vê também o Augusto Nunes, essa gente que está nas redes bolsonaristas é que não tem mais nenhum tipo de percepção crítica da realidade. Foi outro também que deveria voltar também à rádio para tentar pedir desculpas, né, por esse tipo de papo aqui. Vamos lá. Nos Estados Unidos, os videntes trapalhões decidiram que será derrotado por Joe Biden. O problema é que fatos não pedem licença a jornalistas para existirem. Goste-se ou não de Trump, telespectadores e leitores têm o direito de saber que suas chances de reeleger-se são cada vez maiores. De novo, seus principais trunfos são o desempenho animador da economia e a fraca performance do adversário. Algumas gafes colecionadas pelo candidato democrata se igualam aos piores momentos de Dilma Rousseff. E os abalos econômicos decorrentes da pandemia de coronavírus vão sendo neutralizados. Um exemplo: dos 30 milhões de empregos engolidos pela Covid-19 em março e abril, 9 milhões já foram recuperados de maio para cá. Brigar com fatos é perda de tempo. Tá aí, meu amigo, e agora? Jornalista experiente, vai falar besteira e agora vai ter que escutar uma pessoa ou outra pela rua, né, gritar assim: chupa, Augusto, chupa, como se fala muito de forma brincadeirística, né, no futebol. Gente, eu fico por aqui. Olho em Kamala. A Kamala vai ter um papel muito importante e talvez seja por essa e outras razões que esse mundo obscuro aqui no Brasil, que está vendo alguns raios solares, anda tão desesperado. E vamos aqui ajudar, né? Vamos jogar aqui um holofote, jogar a nossa lamparina, nosso palito de fósforo, porque é assim que a gente ajuda a esclarecer mentes e tocar corações. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!